O Fá Dias 96. Boa noite, Nicola. Quais são as novidades do Vascão? Alan Saldívia fechado e o jovem do Zamora. Saudações vascaínas. Vamos lá, Fá. Essa informação sobre o Saldívia surge no Chile. O Saldívia é um zagueiro do Colo-Colo. E a negociação, de acordo com a imprensa chilena, deu uma bela avançada, tá? O Vasco gostaria de contratar mais 2 zagueiros, além do Robert Renan, o Carlos Cuesta, que é esperado no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de empréstimo de 1 ano e meio, além de mais um defensor. O negócio com o Nathan Silva morreu, não houve um acordo com o Pumas do México e acabou que melou. E aí, a partir daí, o Vasco está buscando alternativas. Eu não conheço o Saldívia, sendo bem sincero, não sei avaliar se é bom jogador ou se não é. O que eu escuto falar muito bem é do Cuesta. O Cuesta parece ser bastante promissor. Não é um cara alto, não é um cara de muita imposição física, mas muito técnico, sobe bem, enfim. Aí o Derek Lacerda que retorna então contra o Vasco da Gama e a pontuação é a seguinte, o Vasco é o 16º, está fora da zona de rebaixamento com 19 pontos e o Sport é o último colocado com 10 pontos. O outro que pode não enfrentar o Vasco é o Lucas Lima. Ele sofreu uma torção no tornozelo, não treinou ainda nesta semana e pode ficar fora contra o Vasco Diniz. O Fernando Diniz rasgou elogios depois do jogo contra o Botafogo ao Jair, escolhido o melhor em campo, e ao garoto Cauã Barros, que se destacou e quando foi substituído foi ovacionado pela torcida vascaína. Escuta aí. Eu gostei dos dois. Achei que o Jair foi com muita justiça o melhor em campo. E é um prêmio pela pessoa que o Jair é. Todo mundo sabe, quando eu cheguei aqui, meu jogador estava muito questionado, aquela coisa de sair. Eu sempre gostei do Jair. Tentei levar ele para o São Paulo e para o Fluminense. E ele é um trabalhador assim, exemplar. E ele merecia um momento como esse, de ser enaltecido pela torcida e de fazer um gol muito importante. E o garoto jogou muito bem. Esse menino acho que tem um futuro brilhante pela frente. Eu conhecia ele, eu ia subir o Barros quando estava aqui na primeira vez, em 2021, e ele era 4 anos mais novo. Então, ele era do Sub-17, era a turma dele, do Andrei Santos, Marlon Gomes. Ele estava numa lista que possivelmente subiria se eu permanecesse no Vasco para 2022. Ele era muito jovem, mas já era promissor. E quando teve a chance dele voltar, para mim foi assim uma alegria muito grande. Saber que ele estava bem no América. E desde quando ele chegou, ele tem mostrado muita competência nos treinamentos, que o credenciou e passou confiança para iniciar a partida de hoje. E jogou muito bem. Legal, né? E o Diniz também falou sobre o Carlos Cuesta, né? Ele que chega na segunda-feira ao Rio de Janeiro. Uma contratação importante para o Vasco, jogador de seleção da Colômbia, e o Diniz enche a bola dele. Em relação ao Carlos Cuesta, é um jogador que a gente tinha indicado, estava esperando, foi muito bem avaliado por todo mundo, por todo o departamento. É uma contratação bastante criteriosa, um jogador de seleção colombiana, que estava jogando num time importante da Europa, no Galatasaray, e a gente tem muito otimismo com a vinda dele. Legal. O Vasco viaja amanhã para Recife e joga no domingo à noite e depois tem um período aí sem jogos devido às datas da FIFA. E o Vasco vai se unir a Tuna Luz, Paysandu e Remo, times que também vão fazer camisas alusivas ao Círio de Nazaré. Em outubro se comemora o Círio de Nazaré e é uma festa muito bonita lá em Belém. Já estive não na festa, mas no período da festa. Ganhei lá em Belém, né, uma imagem do Círio de Nazaré que eu guardo com muito carinho aqui na minha casa para abençoar e tudo mais. E que o Círio de Nazaré nos traga paz, né, nos traga prosperidade, vitórias no futebol também. O Vasco, que é muito religioso, sempre foi e não é diferente. Tem inclusive a capela de Nossa Senhora das Vitórias no estádio de São Januário.